Duplo Expresso. E aí, tá tudo bem com você? Eu sou o Wellington Calazans e este é o Drops do programa Duplo Expresso deste 19 de novembro de 2018, com a participação do especialista em Minas e Energia, PhD em Engenharia na área do petróleo, Paulo César Ribeiro Lima, conhecido aqui no Duplo Expresso como Paulão, que teve como tema do seu comentário o processo de desnacionalização da Vale. Grande debate, Rômulo Maia. Hoje o Paulão veio assim cirúrgico, mas o tema é tão amplo que a gente teve que dividir para botar a segunda parte na próxima semana, Rômulo. Não, Wellington, dada a importância do tema, mineração no Brasil, Vale, a importância da Vale no Brasil, acho que deveria ser um semestre de dias, um dia na semana ele falando de Petrobras, um dia da Vale, deveria ser isso, mas pelo menos semana que vem ele volta com um comentário, é fundamental, esse é um tema, Wellington, ninguém comentou, só a gente está falando desde agosto de 2017 que a Vale foi desnacionalizada, ela hoje em dia é uma empresa estrangeira no território brasileiro, e ninguém fala disso. Foi uma história lá de suposta melhora na governança corporativa, em que eles diluíram o controle das entidades nacionais, inclusive algumas com controle do Estado, BNDES, Previ, fundos de pensão de estatais, diluíram e agora os gringos, têm a maior parte, indicam o presidente da Vale e a direção. Antigamente tinha discussão, o governo influenciava no presidente da Vale, não. Agora, depois disso, quem decide são os estrangeiros. Passou a ser uma multinacional atuando no território brasileiro, Wellington. É isso aí. Na sequência, nós tivemos outra comentarista aqui, a comentarista que é economista, doutora em políticas públicas e mestre em planejamento e desenvolvimento econômico, Ceci Juruá, falou sobre a questão do alinhamento automático versus soberania nacional, essa política aí de entreguismo declarado, assim, oficializando, né, o Brasil importando uma agenda que não tem nada a ver com os interesses do Brasil e do povo brasileiro, Rômulo. O Wellington, muito importante a participação da Ceci, ninguém melhor do que ela para falar de defesa do interesse nacional, patriotismo, nacionalismo e principalmente as ameaças desses olhos com muita cobiça, estrangeiros olhando para as riquezas nacionais. Então, mais uma participação muito importante da Ceci Juruá. Ela já pegou até uma casquinha no início, aproveitou ali quando ela chegou, o Paulo ainda estava falando, comentou também sobre a Vale do Rio Doce. Ela disse que querem matar o legado de Vargas, né, que é o ídolo dela. Ela fala que ela tem um ídolo na política brasileira, o conterrâneo, ela que é gaúcha, pelotense. Ela falou que querem matar o Estado, né, o legado para o Estado brasileiro, da construção nacional, o projeto nacional de Getúlio Vargas. Então, muito importante essa fala da Ceci Juruá. O Wellington, por falar em projeto nacional e ameaça estrangeira, eu queria recomendar uma leitura que nós publicamos aqui na sexta-feira passada, mas foi atualizado ontem, um artigo muito importante falando do próximo ataque que vai ter à soberania nacional. Eles já destruíram a engenharia nacional, já destruíram a cadeia de óleo e gás, estão destruindo a carne, né, com o ataque à JBS e outros frigoríficos. E agora, como nós publicamos na sexta-feira, um artigo do Roberto Feltrin, eles estão de olho já para cair na jugular do Blairo Maggi e na soja brasileira, porque eles têm um duplo objetivo aí, Wellington. Não só querem enfraquecer um setor econômico que concorre com os Estados Unidos, mas eles também querem poder ameaçar a China com uma fome em massa, porque a China é um importador de alimento. Se ela não importa dos Estados Unidos, ela pode importar do Brasil. Se eles têm o controle do agronegócio brasileiro, e principalmente das tradings, que é quem faz a comercialização da produção agropecuária brasileira para os mercados exteriores, se eles controlarem isso e acabarem com a empresa do Blairo Maggi, que está fazendo essa comercialização diretamente com os chineses, eles podem ameaçar a China com uma fome em massa. Isso eles não toleram a perda desse poder de pressão sobre os chineses nesse contexto dessa nova Guerra Fria e ameaça de guerra mundial, com a escalada das tensões entre, de um lado, o Ocidente anglo-sionista e, do outro, as potências eurasianas. Então, é algo que a gente tem que prestar muita atenção, porque o Brasil vai ser pego no meio desse tiro cruzado. Então, já destruíram o nosso petróleo para justamente também evitar que os chineses tivessem o controle do pré-sal, e aí botaram as americanas, que foi um dos motivos, o principal motivo para o golpe. Agora eles querem também acabar com a autonomia brasileira na comercialização da nossa produção agrícola. Então, é muito importante que a gente veja esses ataques, tem tudo a ver com o que a Ceci vinha falando aí, e a gente vai ficar de olho, e parece que vamos ter desdobramentos nessa área, mas eu recomendo a todo mundo que vá lá ao duploexpresso.com, que mais uma vez, Wellington, assim como a gente era pauta exclusiva falar da desnacionalização da Vale, nenhum outro site
da blogosfera falou, mais uma vez uma pauta exclusiva aqui do Duplo Expresso, esse ataque que já está armado para cima do Blairo Maggi. Prenderam naquele ataque à JBS uma pessoa próxima a ele para forçá-lo com método lava-jato de tortura a inventar alguma coisa e tentar destruir o Blairo Maggi, porque ele ousou constituir uma trade em fazer diretamente a comercialização da produção brasileira, em vez de ficar vendendo barato para o gringo, que ganha a grande renda, extrai a renda, a maior parte da riqueza, na intermediação. Os americanos não toleram, Wellington Calazans, vão tentar destruir. É isso aí, Rômulo. Mais um assunto para discutirmos ao longo da semana. E com certeza você que está assistindo a esse Drops tem todos os detalhes no duploexpresso.com. O Drops volta amanhã. O programa Duplo Expresso é sempre às 6 da manhã, horário de verão, horário de Brasília. Um grande abraço e até lá. Duplo Expresso.